Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da 95. Já houve diversas vezes essa situação, porque os nomes são parecidos efetivamente. Doutor Luciano Ramos é procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Nada a ver com o do prédio Luciano Barros, que é engenheiro. Não é isso? Exatamente. Doutor Luciano Ramos, na sessão de hoje no Tribunal de Contas do Estado, o senhor chamou a atenção para um contrato que a Prefeitura de Natal vai fazer para utilizar o Hospital Médico Cirúrgico como primeiro hospital municipal da capital. O senhor pediu, inclusive, que a licitação fosse acompanhada pela auditoria que está em curso na saúde. O senhor se reuniu há poucos dias com o secretário Luiz Roberto. O que é que o senhor diz sobre esse contrato que está sendo levantado nessa auditoria? Bem, em relação a esse aspecto, desde 2013, o Tribunal de Contas fez uma auditoria operacional na saúde, uma auditoria bastante minuciosa, que determinou que diversos municípios, entre eles o município do Natal, assumissem algumas obrigações na área de saúde que não vinham sendo assumidas. E o Tribunal de Contas, nesse processo, determinou que o município de Natal e outros municípios também, com Guaretama, Caicó, outros municípios, apresentassem um plano de trabalho para a assunção destas obrigações na área de saúde. Esse plano de trabalho não foi apresentado. Embora não tenha, Natal pelo ou município, só o município de Caicó apresentou na sua totalidade e o município de Guaretama parcialmente. O município do Natal não apresentou, inclusive, isso motivou a minha intervenção hoje na sessão do Tribunal de Contas do Estado para que fossem convocados esses 10 prefeitos para os 10 secretários municipais de saúde para fazer estas identificações. Ocorre que o aspecto que será tratado nesse plano de trabalho é justamente aquele que provavelmente será assumido pelo futuro Hospital Municipal do Natal. Ou seja, o Tribunal de Contas concorda que é imprescindível haver em Natal um hospital municipal. Porém, é preciso acompanhar esse procedimento para verificar se ele está em consonância com as normas jurídicas. Como há, em paralelo, tanto um edital de licitação aberto na última sexta-feira, quanto tratativas para a contratação do Hospital Médico Cirúrgico, então cabe ao Tribunal de Contas, que já desde 2003 apura essas situações. E são dois processos paralelos com o mesmo objetivo? É isso? Um é licitação e o outro é um contrato de locação? A notícia que o Ministério Público de Contas tem é que estes dois processos estão caminhando em paralelo. Eu não tenho como hoje dizer que ambos chegarão a bom termo. Eu acredito que o município esteja preparando um plano B, acaso a licitação seja deserta, caso haja algum tipo de intercorrência nessa licitação, até mesmo porque, relatado pelo secretário municipal de saúde, Dr. Luiz Roberto, há uma necessidade de ultimar esse processo até outubro, porque existe um processo junto ao Ministério da Saúde de habilitação de leitos. Se esses leitos não forem habilitados, palavras do secretário municipal de saúde, então os recursos não serão mais remetidos para o município sobre aqueles leitos, registre-se de maneira específica. E falando em recursos que podem ser devolvidos, podem não ser utilizados, o senhor fez um trabalho junto ao Tribunal de Contas da União para tentar impedir que, no caso do governo do Estado, esticasse mais um prazo para a construção de presídio, o dinheiro não fosse devolvido. Como interpretar isso hoje? Porque o presídio não começou a ser feito ainda, o prazo certamente já está chegando no seu limite, e o dinheiro pode ser devolvido. Como é que está isso hoje? Quando houve a decretação do estado de calamidade na segurança, decorrente dos motins de março de 2015, o Ministério Público de Contas adotou uma série de medidas em relação à área de segurança, entre elas, especificamente, quanto aos convênios para a construção de unidades prisionais, foram duas medidas. Uma medida no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, requerendo uma tomada de contas especial
cujo relatório está em vias de ser concluído pela Controladoria do Estado, para demonstrar as razões das devoluções ocorridas no passado e a verificação se estas razões permanecem no presente. Essa foi uma das medidas adotadas. A outra medida, que é esta referência quanto à atuação feita representando ao Procurador-Geral que atua no Tribunal de Contas da União e que ele provocou o plenário do TCU, pretendia que houvesse uma cautelar deferida pelo Tribunal de Contas da União para que a União se abstivesse de requerer a devolução desses valores, já que estávamos em um estado de calamidade. Infelizmente, o TCU não concordou com a tese levada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e chancelada pelo Ministério Público de Contas da União. Porém, a informação que o Ministério Público de Contas tem é que o prazo que era o mais exíguo, que era o início da unidade prisional, hoje localizada na cidade de Ceará-Mirim, que era 30 de junho, esse prazo foi cumprido. Entenda-se, há dois prazos. Um prazo é início de obras. As obras teriam que ser iniciadas até o dia 30 de junho deste ano. E aí terá que ser discutido com a União se aquela prática que foi feita de terraplanagem e outras medidas pode ser considerada início de obra ou não. Como não é uma matéria cujo pronunciamento será do Ministério Público de Contas, isso terá que ser analisado tanto pela CGU quanto pelo próprio Poder Executivo Federal, se isso significa início de obra. Porém, há um outro prazo. Iniciada a obra até 30 de junho de 2015, é um prazo de conclusão da obra, que é um prazo de 1 ano. Ou seja, até junho de 2016, a obra tem que estar concluída. Doutor Luciano, o senhor, eu acho que é o nome da vez, que todo assunto a gente chama o doutor Luciano Ramos para resolver. Para nele, né? Para nele, acaba nele. Doutor Luciano, também tem se falado muito nessa questão do terreno, né? Que para ser desapropriado, para construção. Teve gente que disse, não, é um estacionamento. Mas o que vai ser construído lá? Como é que está esse processo hoje? Acabou o impasse ou esse impasse se complica mais? Porque parece que são muitos donos. Qual é a situação hoje com relação à desapropriação, né? Que foi daquele terreno para uso do Tribunal de Contas do Estado? Ou isso não passa pelo Ministério Público de Contas? Então, eu agradeço bastante esse assunto ser trazido e a referência sobre as inúmeras situações em que o Ministério Público de Contas tem atribuição para atuar nos processos, que é uma característica própria desse tipo de controle, pois onde houver recursos públicos, como regra, o Ministério Público terá atribuição nas mais diversas áreas. Educação, saúde, segurança, como nós estamos dialogando aqui. No entanto, neste aspecto específico, tem um ponto que nós precisamos salientar. Evidentemente, o Ministério Público de Contas não tem atribuição para atuar em todo e qualquer caso. Existe uma lei que prevê quais são as atribuições do Ministério Público de Contas, que é a Lei Complementar número 178, a nossa lei orgânica do Ministério Público de Contas. E ela especificamente diz que a atuação do Ministério Público de Contas é atuação relativa a atos fiscalizados pelo próprio Tribunal de Contas. Ou seja, toda e qualquer atuação que eu vier a atuar, que os demais colegas do Ministério Público de Contas vierem a atuar, irá redundar em uma representação ao Tribunal de Contas do Estado. Ocorre que, sendo ele quem pratica esse ato, que tem essa pretensão de desapropriar, então não é atribuição do Ministério Público de Contas, como foi bem ressaltado na pergunta de Thaisa Galvão, quanto a essa atuação. Então, qualquer pronunciamento que eu me dê a respeito disso não é como procurador do Ministério Público de Contas, mas como alguém que estuda a matéria, como alguém que é professor de Direito Administrativo, por exemplo. Ou seja, tudo que está acontecendo ali, agora eu pergunto ao professor, está no trâmite legal do que deveria acontecer? Porque há uma discussão aí sobre essa questão de legalidade também. Sob esse ponto de vista, análise como cidadão e como alguém que verifica a matéria, eu não visualizo nenhuma irregularidade no que está sendo feito. Inclusive, essa matéria será levada ao judiciário. Qualquer que seja o caminho adotado, terá que passar pelo Poder Judiciário.
então essa matéria será objeto de análise com as devidas verificações técnicas que ela requer. Ok, a gente está conversando aqui com o Luciano Ramos, que é o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Acertei, Eugênio? Que bom. Graças a Deus, é muito Porque grande. ela está muito preocupada com o vestido do Miserere. É muito extenso o seu nome, o seu cargo. Mas, Luciano, a gente viu aí que o governador decretou, né, e pediu todos os policiais cedidos em vários órgãos, por exemplo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público. Como é que está isso lá no Tribunal de Contas? E ele chegou aqui com um relatório enorme sobre esse assunto. Eu acho que Já está quero trazendo alguma saber. notícia em primeira mão para a gente. Conta. Bem, são dois aspectos também que se vinculam. O decreto diz respeito aos poderes que têm policiais cedidos. Esse decreto que determina a devolução, o decreto do Poder Executivo, ele irá arredondar em algumas devoluções. A maioria dos poderes já se manifestou dizendo que irá devolver, apenas o número exato ainda ficará a cargo de cada uma dessas instituições. Ocorre que o Ministério Público de Contas, em março de 2015, também oriundo dos problemas enfrentados pela segurança, entrou com a representação que foi acatada pelo Tribunal de Contas do Estado para se realizar auditoria nessas sessões. Mas o objeto é mais amplo do que esse objeto do decreto. O decreto diz respeito à sessão para os demais poderes. Essa auditoria, além de verificar sessão relativa aos poderes, também verifica sessões dentro do próprio Poder Executivo. Então não são só os outros poderes que têm que devolver policiais. O próprio Executivo tem alguém atuando de uma forma que não deveria. É justamente saber onde estão todos esses policiais, inclusive dentro do próprio Estado. É isso? Dentro do próprio Poder Executivo. Esses policiais, eles podem ser cedidos ou tem um volume de policiais, mais precisamente 1.093 policiais, que estão cedidos ou a outros poderes ou a outros órgãos não vinculados à segurança pública. Por exemplo, há policiais que estão cedidos à agência de fomento. Isso seria um desvio de função? E aí é preciso se verificar se eles estão atuando em segurança pública ou em desvio de função. E é justamente esse relatório apresentado ao Tribunal de Contas do Estado na sexta-feira passada, encaminhado hoje ao Ministério Público de Contas, que diz que desta análise inicial de 700 que estão cedidos a outros órgãos dentro do próprio Executivo, 170 estão em desvio de função e, diz o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, estes 170 deverão ser devolvidos. Essa é uma informação grave que o procurador do Tribunal de Contas está informando aqui em primeira mão. É um documento que já está dentro dos autos. Evidentemente, esse documento será objeto de análise do próprio Ministério Público de Contas, verificar a compatibilidade desses dados, desses valores, e se pronunciará, e a pretensão é que esse pronunciamento se dê ainda esta semana, para que na próxima semana o plenário do Tribunal de Contas decida. O Estado está preocupado com esses policiais onde eles estão, mas eles dentro do próprio Executivo também tem que se preocupar. É mais ou menos isso que diz o relatório? Exatamente. Doutor Luciano, o nosso tempo está bem curtinho. Eu queria só que o senhor dissesse bem rápido como é que está aquela situação daquele prédio do Complexo Judiciário da Zona Sul, em que o senhor entrou com uma representação que o prédio foi alugado por um período de 60 meses por 15 milhões. Que era o valor quase da compra do prédio. O valor de compra era de 17 milhões. Como é que está isso? 10 matérias sobre isso. Como é que está isso? Após a representação do Ministério Público de Contas, houve uma inspeção realizada. Essa inspeção também redundou em um relatório há pouco concluído pelo Corpo Instrutivo, e esse relatório detectou um sobrepreço nesse valor de aluguel, da ordem, ainda há nos autos uma discussão quanto é o valor exato do sobrepreço. Segundo o Corpo Instrutivo, trata-se de R$29 mil por mês de sobrepreço, o que ao longo de todo o contrato seria um valor aproximado de R$1.800.000 de sobrepreço.
Esse processo veio ao Ministério Público de Contas na segunda-feira da semana passada e na data